Ok. No ar. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos novamente à minha sala. Hoje vamos iniciar uma conversa sobre assuntos relacionados à perícia, e principalmente a perícia previdenciária, relativos à questão da incapacidade. Vamos aqui debater, vamos conversar, espero que os amigos e os interessados apareçam e se interajam bastante, porque o assunto é realmente importante e palpitante. Vamos iniciando com a minha apresentação. Estou percebendo que o áudio não está bom. Alô, alô, testando. Agora? Alô? Ok agora? Vamos reconectar então. Me deem um tempinho aqui para reconectar. Opa, estamos agora com áudio. Problemas de tecnologia, problemas da medicina, da telemedicina. Então, voltando, já que estávamos sem áudio, um bom dia a todos. É um prazer recebê-los novamente aqui na minha sala. Estamos iniciando mais uma conversa e hoje o tema vai ser uma explicação, um bate-papo a respeito das questões de capacidade e incapacidade para o trabalho e a sua relação com a doença, o que é importante nós termos de conhecimento ao discutirmos e necessitarmos, por vezes, de buscar um amparo por incapacidade, por dificuldade para o trabalho. Eu sou Cláudio Trezub, sou médico, sou especialista em perícia médica e medicina do trabalho, tenho 40 anos de experiência profissional na área da perícia e nos últimos tempos tenho me dedicado muito intensamente à área de ensino da perícia médica, principalmente agora por ensino à distância. Estamos com a CW3 Perícias oferecendo cursos e oferecendo assessoria, consultoria em temas de perícia médica à distância. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gorete. Prazer em vê-la novamente aqui. O assunto que nós vamos tratar hoje, ele tem uma particularidade e que, geralmente, por não ser muito bem entendido no seu conceito, causa complicações e causa dificuldades quando dá necessidade de se buscar, por exemplo, um amparo previdenciário numa situação de doença ou de incapacidade.
foco principal, quando eu coloco como título que nós vamos falar sobre doença e incapacidade e questiono se está bem entendido o conceito, é porque realmente existe uma confusão. Vamos começar conversando sobre incapacidade. A incapacidade que nós vamos tratar aqui é basicamente a incapacidade para o trabalho. Então, estamos falando de trabalhadores que ganham o seu sustento através de um trabalho. Ocasiões acontecem em que esses trabalhadores se veem impedidos de trabalhar por conta de alguma alteração de saúde, de alguma doença, de algum acidente, de algum trauma. Só para a gente ter uma ideia da importância desta situação e da importância social e até econômica dessa situação da incapacidade, segundo dados da OCDE, que é a Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, onde estão participando 37 países, os mais desenvolvidos, né? Nós temos, em média, 6% dos trabalhadores necessitando ou buscando ou sendo amparados por um benefício por incapacidade. Dados aqui do Brasil mostram que 9,6% das pessoas estariam em um determinado momento incapacitadas para o trabalho. Se considerarmos só os segurados da Previdência Social, do regime geral, quase 12%, são 11,8% dos segurados, estariam na dependência de um benefício, de um auxílio, de uma suplementação de verba por conta da sua incapacidade. Então vamos tentar nos situar no que entendemos por benefícios por incapacidade. Benefício por incapacidade, o nome já está dizendo, é um benefício previdenciário, portanto, há que se estar filiado a um regime de previdência, né, que tenha como uma das coberturas a cobertura por incapacidade ao trabalho, e que estes segurados teriam então o direito a receber esta suplementação de renda em determinadas circunstâncias. Os benefícios por incapacidade são, portanto, uma prestação em dinheiro que a Previdência Social paga ou pode pagar aos seus contribuintes, né, aos seus segurados, que estejam impedidos de ganhar o seu sustento através do seu trabalho regular. É uma compensação financeira pela perda de ganho. Então vejam, neste quesito, a Previdência Social é um seguro cujo objeto segurado é a capacidade de ganho do indivíduo. Se este indivíduo tiver a sua capacidade de ganho suprimida ou tolhida por conta de algum evento de saúde, ele fará jus, ele poderá fazer jus ao suplemento, ao benefício que a Previdência paga. Este benefício ele pode ser de caráter temporário, se houver possibilidade de recuperação e de volta da capacidade, e ele poderá ser de caráter definitivo.
Os principais benefícios por incapacidade e os que mais afetam a população como um todo são o antigo e ainda conhecido auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Resta aqui um comentário de que depois de quase 30 ou 40 anos, finalmente, na reforma da Previdência, houve uma modificação que muda o foco em termos de conceito e que vai bem dentro dessa nossa conversa de hoje, que é o chamado auxílio-doença, agora passa a ser denominado auxílio por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade permanente. Na sequência, nós vamos ver por que esta mudança, que não é só semântica, ela é conceitual, é importante para o nosso entendimento do que é um benefício por incapacidade e do que é uma incapacidade dentro do sistema previdenciário e dentro da avaliação pericial. Os benefícios por incapacidade são devidos, como eu já falei, ao segurado de um regime de previdência. Para que se tenha direito a algum benefício na Previdência, existem alguns requisitos. Há que se ter sido filiado a este regime e há que se estar contribuindo mensalmente com as alíquotas, com os valores de contribuição, para que se possa garantir a qualidade de segurado e assim fazer jus aos seus benefícios. Então vai aqui uma primeira referência. Só tem direito a benefício da Previdência Social, do INSS, quem for segurado regularmente, filiado e contribuinte da Previdência. Vamos a uma questão que vou deixar aqui já no ar e que gostaria que todos participassem e interagissem em termos de que possamos movimentar aqui a nossa conversa. É muito comum ouvirmos perguntas tanto de indivíduos, de segurados interessados, como de advogados, inclusive, perguntando qual a doença, ou se a minha doença em especial, dá direito à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria ou a um benefício por incapacidade. Quais as doenças dão direito a um benefício por incapacidade no INSS? Que doença daria ou não conferiria o direito a uma aposentadoria por invalidez, por exemplo? Nós podemos aqui abrir o espaço e ouvir algumas opiniões, mas eu acho que a resposta entra dentro do espírito da nossa fala e eu já vou deixar aqui resolvida a situação. Quais doenças dão direito a um benefício no INSS desse tipo? A resposta é todas e nenhuma. Parece um contrassenso, né? Parece um paradoxo.
vamos tentar aqui entrar agora na questão conceitual e aí nós vamos poder responder isso. Será que a minha doença, doutor, eu tenho diabetes? Será que diabetes dá direito a me afastar do trabalho? Será que diabetes me dá direito à aposentadoria por invalidez? Ou, doutor, eu tenho câncer. E câncer é uma doença grave. Será que câncer me daria o direito à aposentadoria por invalidez? Ou, doutor, eu tenho aqui uma artrose que me incomoda bastante. Será que esta artrose seria importante, seria significativa e me daria direito a eu poder me afastar pelo INSS? Dentro desta conceituação é que entram as particularidades do foco daquilo que a gente está tratando. Para aqueles que estão chegando agora e que estão nos acompanhando, estamos aqui falando hoje sobre doença e incapacidade. A ideia é que se faça um esclarecimento em termos de quais as condições necessárias para que um trabalhador seja considerado como merecedor de um benefício por incapacidade, de um benefício do INSS. Então, retomando, que doenças dariam direito? Em tese, todas. E, dependendo da circunstância, nenhuma. Por que a gente fala isso? Porque eu estou insistindo nessa situação. A Gorete está comentando aqui que o que vale é a condição do segurado, seu acometimento e não a doença em si. Esse é o ponto. Esse é o ponto e nós vamos chegar lá exatamente dentro dessa situação. Qual é esta condição que a doutora está dizendo aqui? Vejam lá. O nome do benefício, o tipo de benefício de que se está tratando, de que se está cogitando, é um benefício por incapacidade. A lei, a norma da Seguridade Social, da Previdência Social, não fala em benefício por doença. Não é doença A, doença B, doença C que confere ou não o direito ao benefício, mas sim a condição, que a Gorete ali falou, de que haja a incapacidade para o trabalho daquela pessoa, daquele segurado. Então, já vimos uma situação. Não basta estar doente para que já se tenha direito ao benefício. Qualquer doença, não basta que eu tenha a doença. Se não existir o fato de que esta doença esteja me limitando ao ponto de gerar o impedimento ao exercício do meu trabalho, eu não terei direito ao benefício, por mais grave ou por mais feia que seja a doença. E aqui me lembro dos anos em que eu cliniquei em consultório, em ambulatório, e que por vezes os pacientes apreensivos com o diagnóstico provável me faziam uma pergunta: doutor, o senhor pode falar sem rodeios, por favor, é uma doença grave? É uma doença feia? E aí eu até sorria e comentava, eu particularmente não conheço nenhuma doença bonita, né? Mas parece que algumas pessoas, ou que existe uma cultura de que algumas doenças são mais
feias que as outras, no sentido talvez de prognóstico ou de limitação importante. Então, doença feia ou bonita não é o que confere direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Não basta existir a doença, tem que estar havendo incapacidade por esta questão da doença. E aí, evidentemente, o fato de existir uma doença não significa que já está configurado o direito ao afastamento. Não existe esta relação com a doença em si, mas sim com os impedimentos ou com as consequências desta doença que está interferindo na capacidade de trabalho. Eu quero fazer aqui uma explicação. Não estamos num estúdio, eu estou hoje absolutamente confinado, sozinho, em minha casa. E agora há pouco ouvimos um alarme disparado. Então, relevemos estas situações em caso de pandemia, né? E vamos continuar a nossa conversa. Retomando, não basta estar doente para ter direito ao benefício por incapacidade. E não é a doença em si que me garante este benefício, e sim a existência dessa incapacidade. Uma doença banal, uma doença corriqueira, vamos falar num episódio de uma lombalgia, de uma dor lombar, de um processo doloroso lombar. Uma coisa até certo ponto banal, todos vão passar por isso na vida pelo menos uma vez. E esta é uma situação que, dependendo da natureza do trabalho que o indivíduo realize, o incapacita por um período de alguns dias ou até mais do que isso, dependendo da circunstância. Uma gripe, não a Covid, mas uma gripe. A Covid é óbvio que nos incapacita, mas uma gripe, por exemplo, uma atividade em que se necessite a voz ou o contato muito frequente com o público, são doenças banais, uma conjuntivite, são doenças banais que podem gerar incapacidade. Em contrapartida, às vezes, doenças graves, doenças sérias do ponto de vista de contexto da doença, podem não estar naquele momento gerando incapacidade. Quantos portadores de câncer, de neoplasia maligna, têm perfeitas condições de trabalho? AIDS hoje é uma doença crônica cujo tratamento pode mantê-la controlada ao ponto de que, mesmo sendo uma doença grave, o indivíduo possa continuar trabalhando. Então, dentro deste conceito é que nós tivemos agora, recentemente, a mudança do nome do benefício lá no INSS. Este nome, auxílio-doença, não era adequado e não é adequado porque o auxílio, na realidade, não é pela doença, né? É pela repercussão da doença gerando incapacidade. Então, palmas para os nossos legisladores e administradores que tardaram, mas corrigiram esta distorção que levava muitas vezes a conflitos dentro do encaminhamento no INSS dos pedidos de benefício por lá.
Porque se eu estou doente, doutor, é a argumentação, o senhor está, então, negando que eu esteja doente? Se eu estou doente, por que eu não posso receber um auxílio-doença? O argumento é lógico, né? Se o nome do benefício remete à questão da doença, o segurado tem todo o direito de entender que estará amparado desde que tenha a doença. Eu quero, desde já, lhes convidar, para aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam nas nossas páginas. Nós temos um portal em que publicamos vários artigos e várias notícias e assuntos na cw3pericias.com.br ou até o meu portal próprio, claudiotrezubi.com.br. Acessem, inscrevam-se e recebam todos os nossos artigos e as nossas comunicações. Também quero fazer um aviso, um alerta de que as nossas conversas anteriores, as lives anteriores, continuam disponíveis tanto no Facebook quanto no YouTube. Apenas que vocês deem um desconto porque estes vídeos não foram editados. Então, todos esses percalços da tecnologia e da condição estão lá ao vivo não, mas estão lá registrados, né? Mas fiquem à vontade para acessar os nossos blogs e os nossos artigos e também os vídeos anteriores. Vamos mais. Como o benefício por incapacidade depende basicamente da existência da incapacidade e não só da doença, obviamente a pessoa que for candidata a um benefício dessa natureza há que se provar, mostrar, configurar que está incapaz para o seu trabalho. E esta comprovação da incapacidade é o papel básico do perito lá na Previdência. A perícia lá serve não só para comprovar a doença, confirmar a doença, constatar a doença, mas especificamente e basicamente para que se faça a configuração, o diagnóstico de que esta doença está gerando a incapacidade para o trabalho. Então, doença e incapacidade são os dois conceitos que nós estamos aqui tratando hoje e que devem ser muito bem separados dentro deste raciocínio. Existir doença não quer dizer existir incapacidade. Existir doença não me garante de per si o direito ao benefício por incapacidade. Quantos trabalhadores, quantas pessoas são doentes e têm a sua capacidade de trabalho perfeitamente preservada. Então, doença e incapacidade têm que ser vistas como relacionadas, mas não sinônimos. E aí, voltando à nossa pergunta inicial, a minha doença dá direito à aposentadoria? A resposta vai ser óbvia. Depende. Depende do grau de incapacidade que esta doença esteja gerando. Se esta doença estiver gerando uma incapacidade importante e definitiva para o seu trabalho e a pessoa, o segurado, não possa ser readaptado ou reabilitado por uma outra atividade, esta doença vai, sim, conferir direito à aposentadoria por invalidez em virtude da incapacidade permanente que ela está gerando. Então, os novos termos para significar esses benefícios estão muito mais adequados e dão um entendimento melhor do que é
a, a, a síntese do benefício lá no INSS. O antigo auxílio-doença passa a ser chamado agora e mais adequadamente nominado de auxílio por incapacidade temporária. Entre esse incapacidade e temporária, entenda-se incapacidade laboral, incapacidade para o trabalho temporário. E a aposentadoria por invalidez. Invalidez é um termo que não gerava tanta confusão, mas ainda assim não era perfeitamente adequado ao benefício. A aposentadoria por invalidez passa a ser denominada aposentadoria por incapacidade permanente. O nome, a designação já dificultam ou já melhoram o entendimento e acredito que com o tempo, porque está sedimentado o conceito, o termo, né, auxílio-doença já vem sedimentado há tantos anos que vai ser difícil até que se troque esse entendimento, essa denominação. Então, eventualmente, se aqui comentarmos de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, entenda-se que estamos falando do auxílio por incapacidade temporária e do auxílio por incapacidade permanente. Então, para que se tenha direito, para que o trabalhador faça jus a um benefício por incapacidade no INSS, ele primeiro tem que ser segurado do INSS, né, da Previdência, e ter mantida a sua qualidade de segurado. Isso é assunto para outras conversas, né, e que a gente pode depois conversar e discutir, e que vocês podem, se for o caso, mandar suas perguntas, suas dúvidas, ou por e-mail ou aqui pelo Face mesmo, e nós teremos o maior prazer em conversar. Para caracterizar o benefício por incapacidade, o que é que nós precisamos então? Precisamos de que exista uma doença, uma lesão, um dano corporal no indivíduo decorrente de doença ou acidente que esteja causando incapacidade para o trabalho. Este benefício, porque depende da avaliação da incapacidade, ele vai depender de uma avaliação pericial. O perito é um médico especialmente formado, capacitado na arte de avaliação da capacidade e da incapacidade para o trabalho. Esta correlação entre o quadro clínico, a doença manifestada e a possibilidade ou não do desempenho do trabalho é o diagnóstico final a que se chega quando se faz uma perícia para este fim. Então, o perito não é apenas um fiscal constatador da documentação ou comprovador da doença. Mais do que isso, o perito vai fazer um diagnóstico além, que é quantificar, medir a repercussão desta doença na capacidade operacional de trabalho daquele segurado. O benefício por incapacidade, como já falei, só é devido aos segurados da Previdência. Então, se o trabalhador informal, por exemplo, um grande problema que tem acontecido hoje em dia é o trabalho informal. Se o trabalhador informal não contribui para a Previdência,
ao se ver doente e incapaz, ele não pode arguir ou reclamar se não lhe for concedido o benefício na Previdência. É um seguro, eu pago o seguro e se eu precisar do seguro, eu faço jus. Se eu não pagar o seguro, eu não tenho como ir buscar uma indenização, né? É um ponto que também gera muita discussão, muita confusão em termos populares, né? Vamos, dentro deste conceito, vamos tentar entender o que acontece muito quando um segurado, quando um trabalhador, por exemplo, com doença, às vezes com uma idade um pouco mais avançada, se sente no direito de ir buscar um benefício. Porque eu já estou velho, eu já estou cansado, eu paguei a vida inteira, eu tenho direito. O pagar a vida inteira um seguro é preventivo, é proteção. O receber a indenização pelo seguro vai depender do que exista na cláusula contratual, né? E vai depender da questão da verificação dessa situação. Nós temos que entender que a previdência social, ela não é um organismo, o social da previdência não é de assistência. O social da previdência é por proteção da sociedade como um todo. A sociedade como um todo aporta um dinheiro, aporta um capital que é utilizado para sustentar, para amparar aqueles que eventualmente precisem ser auxiliados. É justo e de direito que se conceda o benefício a todos os que dele necessitam e que dele tenham direito. Não é justo que quem não contribui venha a pleitear um direito do dinheiro dos outros contribuintes. E não é justo que se conceda sem haver um critério de verificação da incapacidade. Dr. Edson Vazen, que satisfação em vê-lo num sábado de sol. Muito obrigado pela sua presença. Trabalhamos juntos numa instituição de previdência no estado do Paraná e lá conversamos muito, discutimos muito. O Edson era diretor da diretoria de previdência e conversamos muito a respeito dessas situações de incapacidade e de doença, que por sinal no serviço público é ainda mais difícil esta conceituação. O serviço público tem particularidades que tornam ainda mais difícil a operacionalização desses benefícios por incapacidade. Eu já pensando aqui, fazendo um retrospecto, estamos chegando e caminhando para um encerramento e vamos tentar retomar lá no começo o tema da conversa. Doença e incapacidade. Ficou clara a questão conceitual? Doença nem sempre gera incapacidade e doença não confere o direito. Quem confere o direito é a existência da incapacidade. O que acontece frequentemente dentro do nosso sistema é que
por vezes, os segurados, a pessoa, o indivíduo, não concorda com a conclusão pericial do órgão de previdência, do INSS ou de um órgão de previdência, e questiona esta situação em outras instâncias, em especial em instância jurídica. O foco na perícia judicial previdenciária vai ser exatamente o mesmo daquele da perícia do INSS. O benefício é por incapacidade. O segurado há que comprovar não só a incapacidade, como a filiação e o cumprimento de carência e a qualidade de segurado para ter esse direito. E o juiz irá decidir com os dados apresentados dentro da avaliação da perícia da Previdência, do órgão da Previdência, com os dados apresentados pelo segurado, pelo autor, né? Quando entra com um diagnóstico, com um processo, apresenta lá seus documentos, seus dados, seus elementos, e o concurso de um outro perito, de uma nova perícia lá no âmbito da Justiça. Esta perícia na Justiça, em tese, é uma perícia de mesma realização, de mesmo substrato que a perícia lá na Previdência Social. E o juiz aí, com essas considerações, com esses elementos, é que vai definir se realmente cabe ou não a concessão do benefício por incapacidade. Vamos entender que o entendimento da incapacidade ele pode variar de acordo com uma série de valorações. A incapacidade não está não depende exclusivamente da questão da doença. Não é uma amputação o único fator que determina a incapacidade. A incapacidade é basicamente a relação entre as repercussões de uma doença naquele indivíduo com a correlação com o trabalho que ele desenvolve. Então é muito importante, e aqui vai um conselho, uma sugestão aos advogados e até aos segurados mesmo, é muito importante que, assim como se forneça elementos esclarecedores sobre a doença para o perito, né, tanto do INSS quanto da Justiça, se ofereça elementos esclarecedores do trabalho executado. Além disso, a incapacidade ainda vai depender de outros fatores que nós chamamos contextuais ou extra-doença, né? Que são fatores que não dependem da pessoa em si, nem da doença em si, tais como idade, tais como escolaridade, experiências anteriores, que podem interferir na questão da incapacitação ou não para o trabalho. É um assunto bastante palpitante, bastante complexo, e se você quiser realmente conhecer mais a fundo essa situação, o convido a dar uma espiada no nosso curso disponível. É um curso com 15 videoaulas, e que se chama exatamente Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, onde nós tratamos da questão primária, principal, conceitual, como aqui nós estamos abordando hoje, e depois passamos a
entender, a explicar a questão de como se faz uma avaliação pericial, qual o conteúdo, o requisito de um laudo pericial, qual o raciocínio, a metodologia que se pode aplicar no sentido de tentar valorar a incapacidade. Não deixem de dar uma pesquisada, estamos aí com o curso disponível e nesta fase agora de situação econômica crítica e de confinamento, uma promoção especial que sem dúvida fará com que o tempo seja bem aproveitado dentro do ensino. Matheus Vazen, muito bem, bom dia Matheus, como vai? Ele está perguntando qual a referência indico como mais completa e atual na perícia médica, não apenas a previdenciária por incapacidade, mas a médica em geral, inclusive a judicial. Difícil eu te dizer o nome de uma obra, Matheus, existem vários artigos, o tema é muito amplo, você abriu muito aqui, quando falou em perícia médica judicial, você abre muito, porque a perícia médica judicial ela pode ser a previdenciária, que nós estamos aqui hoje falando de conceitos, ela pode ser a trabalhista, ela pode ser a civil, erro médico, uma série de outras circunstâncias, então em tese, não existe uma obra que abranja todos esses caminhos. Mas você pode encontrar boas referências, boas produções dentro de cada tema desses que você citou. Por exemplo, na perícia previdenciária, o livro que eu disponibilizo, que está agora em 3ª edição, ele pode não ser a referência mais completa, mas ele é uma excelente base no sentido de uma visão geral do que é a perícia médica previdenciária. Tanto aquela lá da Previdência mesmo, do INSS, quanto a realizada na Justiça, com assistência técnica, com parecer técnico, com formulação de quesitos, etc. Existem algumas obras que tratam da perícia como um todo, mas cada vez que se tenta compilar tudo numa obra só, nós ficamos com uma espécie de contos dentro de um romance. Então, eu acho que melhor do que estarmos indicando uma ou outra obra como completa, seria, talvez, se você permitir, encaminha um e-mail e eu faço algumas referências de obras que eu mesmo tenho como consulta, né? E que podem lhe dar uma indicação. O grande ponto é aprender a perícia médica como ciência, como arte, ela é importante e nos dá a chance de sabermos para que lado da perícia podemos transitar ou temos mais interesse em transitar, mas a perícia é eterno aprendizado, a medicina é eterno aprendizado, né? A experiência nos mostra que nós temos que estar aprendendo, estar estudando sempre, porque os casos são muito particulares, os conceitos mudam. Então, não existe um manual completo, fechado, que me ensine, inclusive, propedêutica, exame físico, etc., de todas as condições. Então, são estudos complementares que nós temos que estar
que estar buscando e aprimorando. Nós temos sim material suficiente e bem escrito para se saber, por exemplo, qual o formal de um laudo pericial, o que deve conter, como devem ser elaborados quesitos, como não devem ser elaborados quesitos. Isso tudo especificamente dentro de cada ramo da perícia médica. Então, aguardem, provavelmente nós teremos mais cursos assim que a pandemia nos permitir estar se deslocando para fazer novas gravações, novas produções. Teremos novos cursos também, enfocando aspectos particulares dentro de cada ramo da perícia. Eu queria já agradecer a paciência e a presença de todos vocês e dizer que realmente me sinto muito feliz de estar podendo dividir esses conceitos nesta condição. Fechando o nosso assunto, resumindo, doença e incapacidade. Ser ou estar capaz não implica em ausência de doença. Hipertensos, diabéticos, asmáticos, bronquíticos podem, dependendo das circunstâncias do seu trabalho, continuar em atividade perfeitamente. Existir uma doença não significa existir incapacidade. Mesmo doenças, às vezes, de prognóstico mais grave, não implicam necessariamente em existir incapacidade. O benefício, que é por incapacidade, só é cabível se for constatada a incapacidade para o trabalho. Se a incapacidade for temporária, o benefício será temporário pelo prazo definido pela perícia médica do órgão. Se a incapacidade for permanente, o benefício será por prazo indefinido e considerado como aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, quais as doenças que dão direito ao auxílio-doença, antigo auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez? Como dissemos lá no início, né? Todas podem conferir esse direito, desde que estejam a gerar a incapacidade. Um piloto de avião não pode, um piloto de Boeing não pode estar pilotando um processo inflamatório de conjuntivite, por exemplo, ou com uma infecção de ouvido, um distúrbio de audição, que é uma coisa um tanto quanto banal, mas toda e qualquer doença pode, em determinadas circunstâncias, conferir direito ao auxílio-doença. E, em contrapartida, nenhuma doença pode, por si só, conferir esse direito, a não ser que ela esteja correlacionada com o trabalho do indivíduo, gerando a impossibilidade de trabalhar. Era isso, espero que tenha atingido a expectativa daqueles que estão nos acompanhando. Desejar-lhes um ótimo final de semana. Mais uma vez pedir desculpas pelas falhas técnicas e tecnológicas e já os convidar para a nossa próxima conversa na semana que vem. Um bom dia a todos e aguardo a todos aqui novamente. Até mais.